podem falar. Então eles querem controlar a narrativa, querem controlar o que se fala, como se fala, a maneira que se fala. E, assim, minha opinião é bem sincera quanto a isso. Algumas pessoas têm medo da criação de narrativa, mas por quê? Porque muito provavelmente escondem algo. A gente estamos na fase de pré-candidatura, né? Tem vários pré-candidatos à presidência da República para disputar aí no final do ano. Mas só que a guerra de narrativa já começou desde agora, desde a virada do ano até agora, é uma disputa sem fim. Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Depois do vídeo de ontem, da gente ter falado aí da criação de narrativa do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, que ele não para de falar, é uma máquina de criar narrativas. Criou a narrativa de Jesus Cristo, depois respondeu dizendo, acredite quem quiser, que ele estava pensando que foi ele mesmo que postou, mas ele estava pensando que aquilo era só uma simbologia à cruz vermelha, a médico, ele estava se referindo a médico. Ó, nada passou de uma grande confusão. Aí acredita quem quiser, acredita-se se é genuíno ou não, até a nota que ele deu de esclarecimento foi bem duvidosa ali da maneira que ele foi. Bem, fui eu mesmo que postei, fui eu mesmo que coloquei, e aí fica para quem quiser acreditar. Notavelmente, eu não acredito que isso não tenha sido intencional, para gerar uma polêmica, principalmente porque foi nas redes sociais dele. Tá lançando ali a rede social do Trump, então ele quer atrair essa massa de audiência, essa massa de gente que faz uso diariamente das redes sociais. Então, toda essa polêmica atrai visibilidade, atrai apesar da exposição, né, atrai gente, atrai discussão para dentro das redes sociais do Trump. Mas agora é a vez do Lula. O Lula que está criando uma nova narrativa. É isso mesmo. Você não percebeu? Nas notícias, toda hora ele está falando se vai ou não vai participar das eleições presidenciais agora no ano de 2026. Aí está na disputa, né, a presidência aqui no Brasil. Estamos na fase de pré-candidatura, né? Tem vários pré-candidatos à presidência da República para disputar aí no final do ano. Mas só que a guerra de narrativa já começou desde agora, desde a virada do ano até agora, é uma disputa sem fim, né? Por uma atenção, por uma criação de narrativa, e temos vários pré-candidatos a isso. E nessa disputa, né, que vai acontecer aí no final do ano. E aí muita gente já está polarizada, já está criando diversos tipos de ataque e também mentiras, está tudo misturado. Como eu falei no vídeo de ontem, a gente vai explorar um pouco essa questão de criativa, né, essa questão criativa de como criar narrativas. E aí, meu amigo, aí eu estava pensando o seguinte, para quem me acompanha aqui, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, vai perceber que eu tenho feito vários vídeos. Não faz muito tempo que eu gravo vídeo, faz alguns meses, mas aí eu tenho dedicado. E eu comecei a perceber alguns elementos da criação, da importância de se criar narrativas. Algumas pessoas têm medo da criação de narrativa, mas por quê? Porque muito provavelmente escondem algo, escondem uma mentira, escondem e têm medo do que podem falar. Então eles querem controlar a narrativa, querem controlar o que se fala, como se fala, a maneira que se fala. E, assim, minha opinião é bem sincera quanto a isso. Eu não tenho medo nenhuma de narrativa, porque eu não escondo nada. Então, uma pessoa que é honesta, trabalhadora, não deve nada, e quando eu digo não deve nada para ninguém, não é questão que você não tem boleto para pagar, é questão que você não tem rabo preso, acordos e corrupção com ninguém, beleza? É isso que eu quero dizer, quando eu não devo nada para ninguém, não é questão de, eu tenho conta de luz, eu tenho conta de água, tenho escola para pagar, tenho tudo, tenho minhas atribuições, né, o que eu faço, consumo todo mês, então eu preciso pagar, então realmente eu devo algo pela prestação de serviço, mas não é disso que se trata. O que se trata são pessoas que têm medo de narrativa, sabe por quê? Porque devem acordos não cumpridos. E nos dias atuais, queira você ou não, as pessoas são forjadas ao sucesso, submetendo a corrupção, a mentira, a farsa. E isso tudo é mantido pelo quê? Por uma vitrine de sucesso, por uma vitrine de prosperidade, por uma vitrine de um êxito na vida que foi construída à base de corrupção. Foi construído à base de pessoas massacradas. Realmente, pessoas tendem ao sucesso através de vias erradas, de vias não pelo mérito, mas pela corrupção. Tá aí, para todo mundo ver escancarado na mídia a questão aí do Banco Master.
e está né, aqui se colocando, criando outros tipos de narrativas para tirar o foco do que realmente importa. Porque está chegando perto de ministros, está chegando perto de deputados, está chegando perto de presidentes da Câmara, no Legislativo. E aí, como é que fica? E aí tem toda a questão, né? Agora, como eu estava dizendo antes, agora está se criando aí essa narrativa, se o Lula vai ou não participar das eleições presidenciais. Então, até a semana passada, estava falando que não. Aí, nessa semana, está falando que sim. Me diz, né? Fala que sim, fala que não. E aí fica uma coisa incerta, porque toda boa narrativa, ela é criada principalmente pela dúvida. Então, né? Toda narrativa, ela é criada, impulsionada pela dúvida. A dúvida faz aquele contraditório existir. Umas pessoas concordam, outras discordam, e no meio disso tem a verdade e a mentira misturada ali junto. Algumas pessoas que enxergam o todo, outras pessoas que só enxergam um pedacinho da verdade, outras enxergam outro. E essa questão é interessante a gente até discutir de forma legítima, de forma genuína, né? Porque o que nós podemos aproveitar dessa narrativa? Bom, para quem é honesto, não tem medo nenhum, não tem importância nenhuma. Para quem tem a sua vida baseada na verdade, no que é sólido, no que é fundamental para viver bem, para viver com sua família, cuidando da sua vida, né? Cuidando principalmente da sua vida, não opinando naquilo que você não sabe. Né? Então, principalmente isso. O fundamental para qualquer um é a verdade. Mas a verdade, para mim, ela pode estar misturada com a falta de informação. Porque a principal coisa, quando chega uma informação, para qualquer pessoa, o ideal é procurar, se munir de informação. Quanto mais informação você tiver de uma história ao todo, mais próximo da verdade você vai estar. Então, em um tempo que a gente vive de título de manchete de jornal, as pessoas não estão nem lendo mais jornal, não lê livro inteiro, não passa nem da capa. Não lê mais nada, não tem opinião profunda de nada, não fica em uma conversa superficial, uma conversa baseada em corte, assim, de 30 segundos, porque também tem essa. Quem trabalha com as redes sociais sabe a dificuldade que é manter a pessoa presa no vídeo, prestando atenção por mais de 3 segundos. As pessoas não ficam, as pessoas estão viciadas em vídeo, e consumir. Fica assim, ó, só rodando o dia inteiro, e não presta atenção mais em nada. Ela quer saber o que é legal, né? Quer saber o que é legal, o que é dinâmico. A juventude hoje é toda dinâmica. Não se tem mais profundidade em nada. Você começa a falar uma coisa, você começou a falar, você fala uma frase e pronto, já entendi. Você vai para uma reunião, resume, quer saber o resumo. É tudo, chegou um projeto novo para você fazer, tá para ontem. Você já chega atrasado. Você já começa ruim na finta. Você já começa todo picotado de informação. As coisas não chegam de forma definida, clara, o que é para fazer, como que é para fazer e o prazo que é para fazer. Já chega atrasado, já chega faltando pedaço, não tem definição de nada, e aí você sai fazendo, sai executando, sem pé, sem cabeça, assim, ó, sem saber de nada. E aí, é isso. A vida se tornou isso. Monótono, do superficial, daquilo que ninguém tem atenção para nada. E aí, o que a gente vê também é criação de narrativas. Trump criando narrativa que é Jesus Cristo, um arquétipo, né, messiânico. Obviamente, eu, como cristão, eu não acredito que ele seja o Messias. Está muito mais para um anticristo do que qualquer outra coisa. E aqui no Brasil você tem um país cheio de taxas, taxa de um monte de coisa. O Haddad estava falando aí até semana passada que vai taxar mais um monte de coisa na exportação. Então a gente não se sabe até quando vai aumentar. Tem a guerra que está acontecendo entre o Irã e os Estados Unidos lá no Estreito de Hormuz, que está acontecendo. E isso vai se repetir para o mundo todo. Os barris já estão disparando os preços toda semana, está vindo esse impulsionamento de preço para cima.
vai aumentar. E você aumentou o combustível, o petróleo, já desencadeia um monte de problema no setor de alimentação, porque tudo aqui no Brasil é rodovia, né? Nada é ferroviário. Por quê? Porque os grandes presidentes, os grandes governos aí, a federação nunca pensou que poderia ser econômico investir na ferrovia. Pois é. E aí tem toda uma massa, né, privada de empresas que administram as rodovias. Então tem todo um setor de asfalto. Bom, você pode ver aí, as ruas tudo esburacada. IPVA que a gente paga, DPVAT, seguro obrigatório, tudo isso aí você não vê o reflexo. No dia de, você pode ver nas rodovias, porque você paga pedágio por isso. Agora, nas ruas locais de bairro, é tudo esburacado. É tudo esburacado. E aí é um dinheiro que você paga e não volta. E aí você tem várias possibilidades, né? Tem várias vias para onde o dinheiro está indo. E aí, voltando na narrativa lá que a gente estava falando, você tem o Lula agora chamando o Trump para briga. O Lula criou coragem agora de brigar com o Trump. O discurso dele de soberano poderia... Eu sou a favor do Brasil ter a independência que ele fala que tem e ele ser soberano. Eu tenho essa consciência que devemos buscar isso. Mas hoje não temos isso. A gente tem dificuldade de refinaria. Gente, a gente não tem 100% das refinarias de petróleo. O pré-sal, o petróleo brasileiro, rico, bruto, temos aqui, extração aqui. A Petrobras, a gente tem condições de fazer, mas por que não faz? Por que não damos uma cobertura 100% integral para o mercado interno? Principalmente porque nossa logística é 100% baseada em rodovias. Por quê? Porque não temos cobertura 100% das refinarias de petróleo. A gente está aí. O Estreito de Hormuz está em guerra, está travada. O Irã está nas loucuras, travando tudo e o preço está explodindo. A gente vai se refletir isso no mercado, no combustível, em toda a cadeia de suprimentos do Brasil. E aí tem toda uma construção na comunicação e do marketing do governo federal, principalmente em ano de eleição, para construir uma imagem de que o Brasil está em uma fase excepcional. Mas não vai. Fala para mim depois, você deixa aqui nos comentários, o quanto que você está pagando no pãozinho. Gente, eu me lembro, quando era criança, eu ia com R$1. Né? Na época ali do Cruzeiro nem se fala, vou falar do real, que é a moeda corrente agora. R$1, a gente trazia 10, 15 pãezinhos. E agora, com R$1 você compra mais um pão. Isso é um descontrole. E não tem como falar, não tem como argumentar, não tem como. Mas os caras querem achar argumento que não existe. Por isso que tem tanto medo da criação de narrativa. Por isso que tem tanto medo, tanto receio, tanto... Você pode ver. Os debates estão começando a acontecer. Eu quero ver como que vai ser nesses embates. Eu no meu Instagram, quem não me segue, pode ir lá e conferir meus vídeos. Eu coloco as informações para colocar argumento dos dois lados. Eu não quero convencer ninguém. Mas, gente, tá muito fácil de ver quem faz e quem não faz. Tá muito simples de avaliar isso. É só olhar na prática, acompanhar um pouco da informação. Não precisa acompanhar tudo, é só parte disso. Beleza? E aí, chegamos a esse vídeo aqui, se inscreva no canal, ative o sininho. Tem muita gente que não está recebendo a mensagem, o alerta aí no seu celular das notificações dos vídeos do YouTube porque não ativou o sininho. Então a minha recomendação é ative o sininho, deixe o like e tem um botão interessante que você pode colocar aqui para mim. O hype, tem um botão de like, você aperta no like, você tem um botão do hype, que pode gerar pontos para você também, beleza? Toda vez que você interage na conta de alguém, você pode gerar pontos para você, e aí me ajuda e te ajuda. E se essa informação foi boa para você, é importante, compartilha com alguém, beleza? No link tem meu Instagram e tem um grupo que eu, pessoalmente, estou lá dentro do grupo, ajudando as pessoas ali nos primeiros passos com rede social, tá bom? Então, uma excelente semana para você, ótimo dia, um abraço, até o próximo, valeu!